Meus amados, quantos amam a palavra de Deus? Então nós vamos mergulhar na palavra. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, estudando a família de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, os ancestrais de Cristo, né? De onde ele veio, quais foram as raízes do Senhor Jesus. Todos nós aqui, a gente conhece pelo menos até o meu avô eu conheci, não conheci meu bisavô. Mas tem gente aqui que conheceu os bisavós. Por exemplo, a minha filha, Monara, conheceu a bisavó, ainda pequena, mas conheceu. Então Jesus, humanamente falando, ele teve aqueles que vieram antes dele também. E por incrível que pareça, tem muita gente lá atrás da família de Jesus que não teve uma boa história. Mas Jesus nasceu exatamente para reescrever uma nova história. Então nós vamos ler Mateus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e versículo 3. Tem alguns personagens que nós vamos trabalhar aqui ainda, na genealogia, até a gente chegar no versículo 18 depois, que a gente vai trabalhar mais o plano da salvação no versículo 18, e aí, o capítulo 2, a gente vai estar trabalhando a história de Jesus, desde o nascimento até a sua assunção, sua volta ao céu. Mateus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Meus queridos, nós estamos estudando sobre os personagens que fazem parte da árvore genealógica de Cristo, aqueles que fizeram parte no passado, dos que deram origem a Cristo. Jesus nasceu em uma família humana, o seu pai adotivo porque José não gerou Jesus. Ele era da tribo de Judá, Maria, sua mãe, era uma judia. E nós entendemos que para Deus entrar na terra, ele teve que entrar via ser humano. Então Deus teve que nascer como homem, numa família. E quando nós chegamos no versículo 1 de Mateus 1, nós encontramos Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui estão os dois personagens de mais destaque dentro da família de Cristo. Abraão, que é o pai da fé, dele vai descender toda a descendência de Israel. E Davi, que foi o maior rei de Israel, e da família exatamente de Davi, vem o Messias, vem Jesus. Por isso, as pessoas desesperadas da época, quando queriam clamar por salvação a Jesus, eles clamavam Jesus, filho de Davi, ou seja, porque haveria um descendente de Davi, que seria o Salvador do mundo, que iria dar solução aos problemas da raça humana. E aí depois nós estudamos também que Abraão gerou Isaac, Abraão a promessa da fé, Isaac a promessa da obediência. Isaac, o filho de Abraão, foi um exemplo a ser seguido de obediência. E depois vem Jacó, que gerou a 12 patriarcas, entre eles Judá. Nós estudamos Judá aqui, a promessa do Messias. Há uma promessa que de Judá viria aquele que ia ter o poder na mão, e ele seria chamado leão da tribo de Judá. Mas, queridos, a história do próprio Judá não foi uma história tão bonita. E aqui nós vamos encontrar no versículo 3, dois filhos de Judá, que representam uma tragédia na vida do próprio Judá, que de tragédia e de maldição houve uma reversão para a bênção. Que filhos são esses? Pérez e Zerar, que Judá gerou de Tamar. E quem foi Tamar? Por incrível que pareça, Tamar foi a nora de Judá. Então nós vamos ter que voltar para Gênesis, para ver como essa história se desenrolou. É uma verdadeira novela, de verdade, essa história. Não é uma novela da Globo, não. A novela da Globo, você sabe que é um indivíduo morto e amarrado pelo nó e segurando a vela, né? Amarrado e morto. Uma novela bíblica. Nós vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 38
de Gênesis, eu não vou ler todos os versículos, mas a gente vai trabalhar todo o capítulo 38 agora, e ver, queridos, de uma tragédia. O sogro, enganado, engravida a nora, 2 filhos nascem dessa nora, e de um desses filhos, da família dele, da linhagem dele, vai chegar o Salvador, que vai reverter a maldição presente, passada e trazer bênção para o futuro. Então, para entender o versículo 3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão aqui não é o irmão de Moisés, isso aqui é outro Arão que vem antes do irmão de Moisés. Você tem que voltar comigo para Gênesis, porque Mateus começa com o Antigo Testamento. Mateus é a abertura para o Novo Testamento, para a história da salvação, mas todo o evangelho de Mateus está baseado no Antigo Testamento. Até porque o propósito de Mateus era mostrar para os judeus, ele escreveu para os judeus e mostrar que Jesus era o Salvador, era o Rei, era o Messias prometido. Para isso ele tem que, o pano de fundo, a base dele tem que ser o livro do judeu, que é o Antigo Testamento. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 38. Vamos para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 38. Nós não vamos ler o capítulo todo, porque é muita coisa, mas eu vou trabalhar o capítulo todo, pelo menos tentar. Nós vamos ler do versículo 24 ao 39. Aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. Ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado? E conheceu Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Zelar, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu que, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou um fio roxo, no original é um fio vermelho, escarlata, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Presta atenção, talvez você não entendeu nada, mas você vai entender, porque nós vamos contar a história. Enquanto contamos a história, nós vamos extrair as lições e aplicar as lições. Nós estamos no capítulo 38 de Gênesis, é o começo da história da criação do mundo, mas agora Deus já formou uma raça na qual ele vai trazer o Salvador. E dos 12 filhos de Jacó, Judá agora está em destaque. Dos 12 filhos de Jacó, Judá está em destaque. Quem era Judá? Era um dos 12 filhos de Jacó, pastor como seu pai. E ele, no capítulo 37, está envolvido numa trama. Qual trama? A trama de matar o irmão. E depois, para não matar o irmão, ele tem uma ideia: vender o irmão José, por inveja, como escravo para a nação ismaelita. Então nós vamos começar a trabalhar aqui, a partir do versículo 1, e nós vamos começar a trabalhar, pode colocar o primeiro tópico, que a história de Judá é uma história de pecado, de maldição, que vai ser transformada em bênção, e ela começa exatamente com a prostituição do ministério. Então o primeiro tópico que eu vou trabalhar, prostituindo o ministério. Ele vai prostituir o seu ministério a partir do versículo 18. O ministério quer dizer serviço. Ele é um pastor aqui de ovelha, de gado, e ele tem um ministério, apacentar o gado. Mas você vai entender que ele não vai valorizar a sua função, a sua posição, o seu status, e ele não vai valorizar os seus
valores, a sua família, ele não vai valorizar o nome do seu pai. E como é que começa a prostituição do ministério de Judá? Ponto de número 1. Quando ele desce. Por isso, o primeiro ponto da mensagem é cuidado para não descer. Olha para o seu irmão e diga, cuidado para não descer. Agora eu quero que você acompanhe comigo, não precisa colocar na tela, porque o texto já está aí. O versículo 38, versículo 1 do capítulo 38 diz: e aconteceu no mesmo tempo em que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Veja, preste atenção comigo. E aconteceu no mesmo tempo. Que tempo, pastor? O tempo do capítulo 37. Que tempo? O tempo em que ele tinha planejado pegar o seu irmão, que era se destacar pela obediência ao pai, pela pureza e pela fidelidade do seu irmão José. O tempo em que ele planeja e ele assume a posição de liderança e vende o seu irmão. Então é o tempo da inveja, o tempo do ódio, o tempo em que ele começa a abrir brechas para que o pecado entre na sua vida. Naquele tempo, o texto está dizendo que Judá desceu. A palavra desceu aqui, Yarade, é um descer físico, mas é um descer espiritual. Judá começa a declinar. Porque por onde é que ele desce? Ele desce para Adulão e vai se encontrar com um camarada que era Ira, que estava em uma terra governada por cananeus, por homens que não tinham temor a Deus. Então, queridos, toda queda espiritual não acontece de um dia para a noite. Todo declínio espiritual acontece quando nós começamos a perder o nível da comunhão, se distanciar da intimidade com Deus e descer as partes baixas da frieza espiritual. Irmãos, nós fomos chamados para progredir. A apóstola Valnice diz: todo líder que para de crescer começa a morrer. Ninguém é de ferro. Grandes homens, grandes ministros, grandes homens de Deus já caíram, e não caíram do dia para a noite. Caíram quando começaram um movimento de sair do lugar da intimidade, do lugar da família espiritual, e começaram a se afastar e a descer. Tem muita gente que saiu do meio de Jacó, do pastoreio, e foi para Adulão. Foi para o lugar, porque Adulão ficava a 16 quilômetros de Tinar. Tinar era um território dos filisteus. Então ele estava com o pé no território dos filisteus. E é no território dos filisteus que Sansão vai perder a identidade espiritual, vai se apaixonar por Dalila, depois vai se apaixonar por uma prostituta, vai ter os olhos cegos e vai perder a unção de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado para não se afastar do lugar da intimidade com Deus, da nossa família espiritual. Tem muita gente, pastor Jerônimo, que faz décadas que não vem no culto e ele acha que isso é a coisa mais normal do mundo. Como é que uma pessoa passa um ano sem tomar Santa Ceia, ainda se considera cristão e não tem sensibilidade espiritual? Ele pode não estar em pecados escandalosos, mas ele já começou a descer. Ele já começou a declinar. Primeiro, cuidado para não descer. Ponto 2, cuidado com a visão. Porque um abismo chama outro abismo. Ele desce, vai para aquele território, se envolve com um camarada chamado Ira, que era um cananeu, e no versículo 2 diz: viu Judá ali uma filha de um varão cananeu, cujo nome era Zoar, e tomou-a e entrou ela. Em segundo lugar, quando ele desce, ele deixa os seus olhos lhe trair. Ele vê uma mulher que não era do seu povo, que não tinha aliança com Deus, que não era adoradora de Deus, e os seus olhos se encantam com aquela mulher. Viu ali a filha
de um cananeu, irmãos. Queridos, todo pecado começa tocando os 5 sentidos. E muitas vezes começa pela visão, para depois descer para a audição, para depois ver o tato. Não foi assim que o diabo disse com Eva? Você acha, olha, todo dia Eva passava perto da árvore. E todo dia a serpente dizia: vem cá, Eva. Eu acho que todo dia ela não dava atenção, mas teve um dia que talvez ela parou. E a serpente começou a conversar. Eu fico vendo a serpente, parece com um fruto daquele saboroso, bonito, olhando, e quem sabe comendo um pedaço, e olhando assim, mostrando a Eva: veja que fruto lindo, Eva. E o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para dar entendimento, desejável aos olhos, e quanto mais eu me concentro na visão, mais aumenta o pensamento, mais o desejo vai se aumentando. Quanto mais eu fixo na visão, os meus 5 sentidos vão sendo ativados, e a visão desperta o olfato tato, tato, o paladar e o pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado aonde nós estamos colocando nossos olhos, queridos. É a música antiga: cuidado, olhinho no que vê. Um homem de Deus que derrubou um gigante, perdeu a dignidade, a maldição entrou na vida dele por causa dos seus olhos. Davi viu uma mulher se expondo, tomando banho, nua, e os seus olhos se carregaram de desejo, e ele pecou e caiu. Onde é que eu tenho colocado meus olhos? O que é que tem sido foco da minha visão? Meus olhos têm que ser consagrados para o Senhor. O início da tentação começa com uma visão distorcida. Terceiro lugar, cuidado com as alianças erradas. Ele desce, ele vê a mulher, e ele não se contenta em ver a mulher. Ele toma a mulher e se deita com ela. Versículo 2. Viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Zé, tomou-a e entrou a ela, deitou-se com ela. Não está dizendo que ele casou com a mulher. Não está dizendo. O pai, ele não pediu a aprovação do pai Jacó. Ele não quis saber o que é que os irmãos iam dizer. Ele não quis saber a procedência da mulher. Não está dizendo que ele procurou conhecer a mulher. Está dizendo que ele disse: ela é muito bonita, eu quero ela para mim. E ele tomou e se deitou. Não está dizendo que casou. Está dizendo que deitou-se com ela, a mulher passou a ser dele. Então, ele faz uma aliança errada, porque a partir de agora ele se torna genro desse indivíduo chamado Suá, casado com a cananeia. Então ele quebra o padrão bíblico de não dar as filhas dos homens de Deus para os filhos dos cananeus. Essa mulher certamente era idólatra, acendia suas velas para os outros deuses, fazia os seus sacrifícios de bode para Astarote, queimava incenso para a rainha dos céus, e ele começa a se contaminar. Irmãos, todo o ministério é destruído quando primeiro o camarada se declina espiritualmente, deixa os seus olhos se encantar por outros amores a não ser Cristo, e começa a fazer aliança com gente que não tem compromisso com Deus. Você tem feito aliança com quem? Quem tem sido os teus amigos mais íntimos? Quem tem sido os teus confidentes? A quem você tem aberto o seu coração? Às vezes as pessoas dizem que os evangélicos são radicais. Por quê? Porque a gente diz: não, aqui crente namora com crente e casa com crente. Mas se casou lá no mundo, vem para cá e não tem problema, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância e Deus transforma tudo. Mas eu não preciso estar buscando lá fora se tem aqui. Porque isso aqui, irmão, não é invenção de pastor, é princípio bíblico, está aqui, desde aqui. Você vai ver o desastre que aconteceu na vida desse homem, porque ele entrou em uma aliança errada. A aliança errada com esse homem deformou os seus filhos. Seus filhos nasceram deformados espiritualmente. Ele gerou um chamado que era mau. A gente vai ver daqui a pouco. Um Onã, que era orgulhoso.
e um Selar, que era omisso. 3 filhos que ele gerou. Então, cuidado com associações, com conveniências, com convênios, com ligações, até ministeriais, que não têm respaldo de Deus. Gente que vai fazer aliança com gente que está prostituída espiritualmente. Em quarto lugar, Deus começa a julgar o pecado desse homem. Presta atenção. Ele desce, é traído pelos olhos, faz aliança com uma mulher estrangeira, aí Deus começa a julgar o pecado. Porque tem gente que acha que vai viver a vida toda em pecado, vai pecar e viver pecando, e o pecado dele nunca vai ser julgado, irmãos. Um dia o pecado vem à tona e o julgamento vem também. Veja o que diz o versículo 7. Ele casa, tem 3 filhos, Onã e Selar. E aí ele pega uma mulher dos cananeus chamada Tamar e dá a mulher em casamento ao seu primeiro filho. O primeiro filho chamava Mas o texto diz: porém o primogênito de Judá era mau perante o Senhor, e o Senhor o matou. Era mau, a palavra mau aqui ele era pervertido, corrupto, imoral. Ele não tinha temor a Deus. E o texto diz que Deus o matou. Outra tradução vai dizer: Deus o deixou morrer. Diga comigo: o salário do pecado é a morte. Deus julga o pecado e Deus julga o pecador. Todo pecador tem uma sentença: a morte. Por isso todos nós vamos morrer, porque todos nós somos pecadores. Agora, quando a pessoa está no seio da igreja e passa anos e anos em pecado encoberto, sem confessar o seu pecado e sem se arrepender do seu pecado, talvez ele pense que o pecado dele nunca vai ser julgado, mas um dia a morte vai chegar. Que morte? A espiritual, a emocional, a familiar e a física. Deus zela pela pureza da linhagem espiritual. Onde há pecado persistente, a interrupção da continuidade. Quantos ministérios desmoronaram porque o pecado entrou e não foi tratado? Presta atenção. Deus mata porque ele era mau, e o pecado tem que ser julgado. Aí qual é o jogo agora de Judá? Bom, morreu, Tamar, a minha nora, está viúva, mas existe uma lei aqui, era chamada lei do livirato. O que era a lei do livirato? Se eu fosse casado e morresse, a minha esposa tinha que ser dada por mulher a meu irmão, se eu tivesse um irmão. E o meu irmão tinha que suscitar descendência. A minha esposa, para quê? Para que o meu nome não se apagasse. Então o meu nome ia continuar através do meu irmão. Isso era uma lei estabelecida, que se tornou padrão. Então, é isso que Judá faz. Bom, morreu, mas não tem problema, tem Onã. Onã vai casar com Tamar, e Onã vai fazer com que o nome de continue perpetuado, e a família não vai perder a identidade patriarcal. Mas o texto vai mostrar uma coisa interessante. Quinto ponto: o orgulho de gerar para os outros. No versículo 9, o texto diz que Onã sabia que o filho não era, mesmo sendo biologicamente dele, o filho ia ter o nome do irmão dele, a herança do irmão dele, o nome do irmão dele que ia crescer. Ele disse: eu não quero isso para mim. E aí ele vai usar um método anticonceptivo natural, porque não existia método anticoncepcional na época. Ele vai usar o método anticonceptivo natural, coitus interrompitus. Não vou ser explícito nisso aqui, que eu não preciso. Mas ele faz isso aí, e a Bíblia diz que Deus o mata também. Agora, Deus mata ele por causa de evitar o filho? Não. Deus mata ele por causa do orgulho de dizer: eu não vou gerar para o meu irmão. Então veja um homem que começa a descer.
ele desce para o meio dos pastores de Adulão, ele se associa, porque se deixa encantar pelo olhar de uma mulher cananeia, e aí ele coloca o filho para casar com a ímpia, o filho convivendo no meio dos ímpios, porque se as palavras convencem, o exemplo arrasta, é influenciado pela cultura, se torna mal, morre por conta do seu pecado. Aí ele vai e coloca outro filho para casar com a nora, e o filho é orgulhoso e não quer cumprir a lei, porque essa questão aqui era a lei, e toda ilegalidade abrirá brecha para a morte espiritual. E a Bíblia diz que Deus julgou e matou. Então tem muita gente orgulhoso, que só pensa em si. Ele podia pensar, não, meu irmão morreu tão novo, eu não posso deixar o nome do meu irmão se apagar. É uma honra para mim gerar para o meu irmão. Mas você sabia que tem muitos ministérios que precisam ungir o cotovelo, porque é uma dor de cotovelo muito grande. Se a igreja começar a crescer, é porque a igreja da porta larga. Se o pastor prega bem, é porque é filósofo e só tem teologia. E é inveja, irmão. E outra coisa, se eu ganhei, mas a pessoa foi para outra família, não pode, é meu nome. Não, meu irmão, nós aqui não estamos gerando filhos espirituais para nós estamos gerando para Deus. Se ficarem uma bênção, se for, nós abençoamos também, porque o nome que tem que ser engrandecido aqui é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda Jesus. Eu não tenho problema com isso. As ovelhas não são minhas, elas são de Cristo. Mas tem muita gente orgulhoso, que ele só pensa nele. Representa ministros que não querem investir em outros, apenas em si mesmo. Há ministérios que não geram continuidade por ciúmes ou vaidade. Verdadeiro servo planta e não colhe louros, mas Deus honra. Existia um grande pregador, e ele pregava muito bem, e a igreja dele estava do lado da igreja de um outro grande pregador, que era Charles Spurgeon. E ele pregava, mas as pessoas não vinham muito para a igreja dele. Ele ia para a porta da igreja todo domingo, apertava a mão de todo mundo, fazia tudo. E ele via as pessoas passando direto para a igreja de Charles Spurgeon, e a igreja de Charles Spurgeon crescendo. E ele ficava corroído de ciúme. E um dia ele se mudou, não aguentou mais, se mudou, e ele foi estabelecer a igreja em outro lugar. A igreja dele não crescia, e outro pregador começou a pregar do lado da igreja dele. A igreja dele começou a crescer, e ele com ciúmes, até que um dia o Espírito Santo disse: por que você não ora para a igreja do seu amigo se encher? E ele foi tomado pelo quebrantamento, se arrependeu ali. Ao invés de ter ciúmes e inveja, ele começou a orar pela igreja do seu companheiro, e a igreja do seu companheiro começou a crescer tanto que não cabia mais de gente, e o amigo dele não tinha como administrar, e as pessoas começaram a ir para a igreja dele, e a igreja dele se encheu também, porque nós estamos gerando para Deus, a semente é para Deus, amém, queridos? Bom, Onã morre, e só sobra o último filho, o caçula de Judá. O nome dele é Selá. Aí Judá pensou assim: pô, eu já perdi o meu primogênito. Ele não era muito bom. Deus o matou. Eu perdi Onã pelo seu orgulho, eu só tenho Zelá. A lei do levirato tem que continuar. Eu tenho que dar Zelá agora, tenho que dar Tamar, a viúva dos dois, meus filhos, para casar. Mas ele disse: não. Eu acho que essa mulher só pode ter uma maldição. Os dois meus filhos já morreram, eu não vou perder o último. E aí, no afã de preservar, ele deixa de cumprir com a obrigação que era dele. E o que é que ele faz? Abandona Tamar, porque ele enganou. Ele disse: foi o seguinte, Tamar, o menino de adolescente, faz o seguinte, você vai para a casa do seu pai, veste a sua roupa de viúva, fica viúva. Quando ele tiver com 25 anos, ele já está estruturado, já tem pastoreado muitos gados aqui, ele vai ter condições de casar. Casa
e aí você não vai ficar desamparada, porque na época não tinha aposentadoria para viuvez, uma mulher viúva, ninguém ia querer casar, estava desamparada, e ele não liberou ela também, disse, mas eu vou liberar você, aqui já estamos no meio dos cananeus, quem sabe algum dos cananeus se encanta por você e se casa. Ele disse, não, você fica viúva, quando ele crescer você casa. E o menino, 15, 16, 18, 25, 30 anos e nada. E aí, um trauma começa a surgir dentro do coração de Tamar. Ele não cumpre o papel, eu estou aqui, já passei dos 40, já estou beirando a 50, ele não vai cumprir o trato. E aí ela vai dar um jeito de curar o seu trauma, que nós vamos chegar no ponto 5. Ponto 6. Procurando curar traumas com o pecado. A dor e o trauma ela vai procurar curar com o pecado. Eu vou me vingar do meu sogro e eu vou tomar as providências. Se ele não resolve, eu vou resolver. Como é que ela tenta resolver? Vamos para o versículo 14. Ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que está no caminho de Tiná, porque via que Zelá já era grande e não lhe fora dado por mulher. Ela soube da notícia que Judá ia vir, que depois de tudo a mulher de Judá morreu. Olha a tragédia do pecado. Morre o primeiro filho, morre o segundo filho e depois morre a mulher. E Judá passa lá uns 3 meses chorando, e depois que ele se consola, tira as vestes da viuvez e diz, eu vou agora cuidar do meu gado, eu vou tosquear o meu gado, eu vou tentar me divertir. E alguém diz, ó, Tamar, o teu sogro Judá está vindo aí, passou o luto. Aí ela tem uma ideia, exatamente essa ideia. Tira a roupa da viuvez, coloca um véu, se disfarça de uma prostituta profissional, senta entre duas fontes e espera Judá passar. Um plano maquiavélico. Irmãos, você conheceu gente que depois de um trauma tentou resolver o problema pecando? Eu já conheci. O cara às vezes levou um chifre. Aí ao invés dele levantar a cabeça, olhar para frente, se decidir, continuar a vida, arranja outra pessoa, casa, recomeça, ele vai para o bar e começa a cantar, hoje eu quebro essa mesa se meu amor não chegar. Também não pago a cerveja. E ele vai afogar as mágoas, tomando todas, irmãos. Outros vão mais pior, entra na cocaína, entra no crack. Pessoas têm um trauma na vida. Aí ao invés dela se autorresolver, ela vai procurar, vai prejudicar outros. É a vingança. Irmãos, quem disse que pecado cura trauma de ninguém? Pecado abre mais a ferida, aumenta os traumas, um abismo chama outro abismo, mas essa noite eu vim aqui para dizer, não importa a ferida, a traição, se desprezaram você, o que fizeram, a cura para os teus traumas essa noite, não no pecado, mas no poderoso sangue de Jesus. Quem já foi curado dos seus traumas, quem já encontrou a cruz, dê um aplauso a Jesus. As amarguras da vida não se cura com pecado. Tamar amargurada, com quadro emocional de frustração e de rejeição, se disfarça numa tentativa humana de resolver um trauma espiritual. Se ele não me dá descendência, eu vou dar descendência a ele. Agora, viúva por resto da vida e desamparada, é que eu não fico. Irmãos, quanta gente, por causa de uma traição, um trauma, algo que começa a ter comportamentos autodestrutivos, se isola de todo mundo.
não quer saber mais de ninguém, entra no caminho da pornografia, se torna um maníaco, um doente. Esta noite é um rio de cura de Deus aqui. Eu quero dizer para você, o trauma dessa mulher pode não ter sido curado nesse texto, mas lá no futuro ele foi curado, porque nasceu um da descendência dela, que não nasceu com a semente pecadora humana, Jesus de Nazaré, e ele veio para curar os traumas da raça humana. Hoje a cura para você, hoje a libertação para você, hoje é uma nova história a ser reescrita na sua vida. Amém? Glória a Deus. Cuidado com decisões no calor da dor, meu irmão. O pecado nunca será cura, ele sempre será problema. Venha a Jesus hoje com a sua dor, e ele vai trazer solução. Vamos ver a trama dessa mulher. No 7º ponto, ela vai se disfarçar para atrair o seu sogro para essa cilada. Versículo 14 diz: então tirou de sobre si as vestes de sua viuvez, cobriu-se com um véu, disfarçou-se, assentou-se à porta das 2 fontes que estavam no caminho de Tina, porque via que seu lago já era grande, não lhe fora dado. Então ela se veste sensualmente, com a veste de prostituta, coloca um véu no rosto e se disfarça para tentar atrair, seduzir o próprio sogro, sem o sogro saber que era a nora. Meu querido, a tentação vem disfarçada. Uma vez eu vi um pastor pregando, dizendo assim, tem gente que pensa que o diabo vem para ele com 2 chifres, 2 olhos de fogo, um rabo, um tridente, os dentes assim, dizendo, eu sou Satanás. Meu irmão, podia ser o crente mais fraquinho do mundo, porque está fraco. O diabo chegasse, eu sou o diabo, com esse aspecto de diabo, me adora, dizer, sangue de Jesus tem poder, e eu ia jejuar logo, eu buscar Deus. A tentação vem disfarçada, irmão, vem disfarçada de um copo que brilha, um vinho lindo, bonito, que depois leva você aos alcoólicos anônimos. Vem disfarçada de uma proposta, não, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico, aí depois você está atrás das grades, na prisão. Vem disfarçada de uma mulher bela, glamurosa e charmosa, que depois vai ser como a serpente que vai minar todas as suas forças. Tentação nunca se apresenta como algo nocivo, irmãos. Se apresenta bonito, belo. É assim que é. E tem gente que dorme com a tentação abraçada, achando ela tão bonita, e quando acorda é uma caveira olhando para ela. Ela se disfarça. Ponto 2, ela vai para ficar entre 2 fontes. Olha aí, no versículo 14, ela senta entre 2 fontes, queridos, 2 fontes, porque assim, a tentação está entre 2 fontes, a tentação está aqui, existem 2 fontes, a fonte da resistência e a fonte de ceder. Se eu resisto, eu vou beber da fonte da bênção, da vitória e da graça de Deus. Se eu me entrego e cedo, eu vou beber da fonte da maldição, da fonte da queda e da fonte da morte espiritual. Hoje você está sentado entre 2 fontes e tem uma tentação bonita, disfarçada. Ela nem parece uma prostituta, parece algo muito mais charmoso. E ela está tentando encantar você, sentado entre 2 fontes, dizendo, hoje você escolhe a vida, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, o céu ou o inferno. Eu quero dizer que ela veio aqui disfarçada, mas hoje eu estou aqui para arrancar o véu dessa tentação, para tirar o disfarce dela, para expô-la, para dizer que ela é pecado, que ela é nociva, que ela pode levar você para o inferno, mas você tem que correr para a fonte da vida, a fonte da salvação, a fonte do perdão, a fonte da libertação, a fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré.
Deixa eu correr, porque eu não já tenho mais tempo. Em 8º lugar, irmãos, a aparência engana. O versículo 15 diz que Judá, quando olhou, tão bonita, linda, mas não viu o rosto dela, porque o texto diz que ela tinha um véu no rosto, para não mostrar a face de que era a sua própria nora. Então a aparência engana muita gente. Não julgue ninguém pela aparência. Tem muita gente que você não conhece o rosto dela, não. Ele está com o rosto coberto. Não está não, os olhos dele é azul. Não estou falando disso. Eu estou falando que ele parece que é, mas não é. Eu estou falando que na sua frente ele é, mas por trás ele não é. Porque a palavra hipócrita quer dizer alguém que coloca uma máscara de cera e faz um papel, uma encenação. Um dia, veja como é o destino das coisas. Um dia eu trabalhava no local onde eu trabalho, eu estava lá dentro. E de repente eu saí, inocentemente, e fiquei assim, sem saber de nada. E uma pessoa que está aqui na igreja ficou estarrecida quando viu aquilo, porque eu olhei para a pessoa que estava na igreja e disse: fulana, o hipócrita é alguém que coloca uma máscara, de cera no rosto, e ela nunca diz o que é. O hipócrita não tem coragem de dizer na sua frente, ele só diz por trás. Irmão, não sabia de nada. A pessoa tinha acabado de acabar comigo na frente dessa pessoa, tinha falado horrores de mim. E eu, sem saber de nada, cheguei e disse isso para a pessoa olhou para mim e disse: pastor, escandalizada. Eu não sei se foi Deus que me usou. Aí depois a pessoa me disse: pastor, pelo amor de Deus, o senhor ouviu? Eu não sabia de nada. Eu fui chegando e fui dizendo. Então tem muita gente com a máscara, disfarçado. Mas um dia a máscara vai cair. Eu quero dizer, hoje é dia de nós tirarmos a máscara e dizermos quem somos de verdade. Nós somos ou não somos? Somos cristãos ou não somos? Cristão não é o que parece com cristão, porque tem a Bíblia de cristão, porque tem a linguagem de cristão, porque tem o terno de cristão, porque anda como cristão. Cristão é o que é cristão, porque tem o coração de cristão, a essência de cristão e o caráter de cristão. Deus vai expor Tamar, a máscara de Tamar vai cair e o rosto dela vai aparecer. Amém? Quem engana não diz quem é. Quem engana sempre tem um véu no rosto. E aí, irmãos, vamos partir para o final para a gente chegar para a bênção. 10º lugar, é aqui que começa o tópico. Esse homem vai prostituir de uma vez o seu ministério. Note que no versículo 1 ele começa a cair. Ele começa a cair, cai pelos olhos, cai por alianças erradas, o pecado dele é julgado, mas agora veja a que nível esse homem chegou. Ele vai prostituir o seu ministério, negociando 3 coisas indispensáveis para ele, que valiam a sua dignidade. No versículo 16, ele olha para Tamar, sentada, belona, bonitona, véu no rosto, é uma prostituta. E a palavra aqui, no texto original, prostituta, é prostituta profissional. E ele, a esposa tinha morrido fazia uns 2 meses, ele já tinha caído mesmo, já era um pecador, então se prostituir, ele era um pastor maculado, manchado, não se importava mais com a sua dignidade, ele estava distante do convívio do pai, que se prostituir. Prostituta, um programa com você, como é que a gente faz? E ele: não tem problema, eu estou aqui para isso. Agora a questão é a seguinte: quer saber me pagar? Que se me paga? Não, eu te dou um cabrito dos meus, eu sou um pastor que tem muitas ovelhas, um cabrito gordo, pesado. Irmãos, quantos pastores aí que estão prostituindo o ministério e vendendo o ministério? Tem gente que no tempo da política vende a igreja, em troco de benesses, de dinheiro, de status social. Eu conheci um pastor, foi pastor dessa cidade,
E um homem de Deus, antes de ser pastor, ele estava com problema, sem dormir, então ele ficava esquecendo das coisas. E um dia ele foi consultar uma médica. E quando ele chegou lá para consultar a médica, ele se identificou com o pastor. A médica disse: o senhor é pastor? Ele disse: sou. Pois é, eu sou médica, eu fui candidata a prefeita na minha cidade. Eu acabei de perder a eleição, e perdi por causa de um pastor. Por causa de um pastor, O pastor fez um comitê no quintal da casa dele, e por poucos votos ele tirou a prefeitura das minhas mãos, e eu perdi a prefeitura por conta de um pastor. Aí ele disse: você está falando com um pastor diferente. Depois a médica viu que ele era um homem de Deus, mas ele estava vendendo o ministério, e agora agora a coisa vai ficar pesada. Ela disse: está certo, eu aceito o cabrito, não tem problema, eu estou aqui para negociar. Agora me dê um penhor, eu preciso de uma garantia que o senhor vai cumprir com a sua palavra. Eu cumpro com a minha, o senhor cumpre com a sua garantia. Agora veja aí ao extremo que o senhor me chega. Versículo 18. Ele disse: diga aí, o que é que você quer? Qual é o penhor? E ele era um pastor. Então me dá esse talite aí, filha, por favor. Esse talite, por gentileza. Então, o pastor de ovelhas da época, ele andava com 3 objetos. Uma vestimenta que identificava ele, que tinha um cordão. Nesse cordão, um anel, que tinha uma espécie de carimbo, um selo, que era o CPF dele, a identidade. Negociar, colocava o carimbo, o selo, identificava. O selo estava preso ao cordão, que podia servir, parte das vestimentas, que podia servir para ele orar, e podia servir para ele chorar também, enxugar lágrimas. Por isso o texto diz aqui, um texto diz cordão, tem de lenço. E o terceiro objeto era o cajado, o bastão de autoridade que fazia com que ele se destacasse como líder tribal, e talhava nomes de parentes, a identidade dele também, a autoridade de líder tribal. Ela olhou, e ela conhecia, já sabia, e disse: eu quero essas 3 coisas como garantia. Esse teu selo que está aí, esse teu anel que tem um selo, é o teu CPF. Eu quero esse cordão que está preso ao teu talite. E eu quero o teu cajado, o teu bastão de pastor. Essas 3 coisas eu sei que você valoriza muito. Então você vai pagar o cabrito por essas 3 coisas. E o homem disse: é isso que você quer? Por uma noite comigo? Dou isso e muito mais. Pega. Escute, irmãos, quem perde a sensibilidade espiritual, quem declina espiritualmente, não dá valor a mais nada. Esse homem negociou, em primeiro lugar, o selo dele. Isso fala da sua identidade. É como se ele tivesse entregado o CPF dele na mão da mulher, meu irmão. Qual é a identidade de um líder espiritual e de um crente? Qual é o selo que nós temos? A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Existe um selo que está no seu coração, chamado Espírito, e este selo distingue você, porque este selo libera em você o poder da unção do Espírito Santo. O que Judá está negociando é a sua unção, é a sua identidade de autoridade espiritual. Meu irmão, quantos líderes já negociaram a sua unção, a sua identidade, por causa da fama, se prostituíram com a fama, se prostituíram com o poder, se prostituíram com o dinheiro, uma noite de prazer com o dinheiro e com a fama e com o status.
com reconhecimento e com os aplausos. E alguns literalmente caíram. Irmãos, precisamos valorizar a unção de Deus na nossa vida. É a unção que te dá identidade espiritual. Olhe para o seu irmão e diga: não negocie o seu selo, não venda o seu selo. Diga: Tamar é um principado espiritual. Tamar quer roubar o selo de muita gente, mas essa noite nós estamos aqui para dizer: a unção não será roubada e nem negociada. Nós continuaremos debaixo do mover e da unção do Espírito Santo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: nós não vamos negociar nosso selo. Nós não vamos perder a nossa unção. O símbolo mais forte da identidade dele, depois ela disse: me dá esse lenço. O lenço, o selo, uma coisa está atrelada à outra. Estava amarrada no cordão. O lenço, que servia para ele no frio, estava lá. Se cobrir, mas servir também para ele orar. É o talite de oração no texto original hebraico. Orar. E quando orar, chorar. Escute: quem perde o selo, perde o lenço. Quem perde a unção, perde o quebrantamento, perde as lágrimas, porque perdeu a cobertura espiritual do próprio Deus. Nós não vamos negociar o nosso lenço. Nós não vamos negociar o cordão que segura o selo da unção do Espírito Santo. Quanta gente, irmão, não chora mais, não se quebranta mais, porque não há mais unção, estão vivendo no automático, não tem mais o quebrantamento de Deus, a unção de Deus, porque negociou o tempo de oração, negociou o tempo de jejum, negociou o tempo devocional, não tem mais devocional. Ela disse: eu não quero só isso não, eu quero o cajado. Esse cajado que está na sua mão, que identifica você como pastor. Ele disse: é isso que você quer? Por uma noite de prazer? Pega! Quem perde o selo, perde o lenço. Quem perde o lenço, perde o cajado. Quem perde a unção, perde o quebrantamento e as lágrimas. E quem perde o quebrantamento e as lágrimas, perde a autoridade espiritual. Quanta gente que não levanta mais a cabeça contra o pecado, não tem mais autoridade contra o diabo está olhando e está mangando, está rindo, perdeu a santidade, a identidade. Mas eu vim aqui para dizer: essa história aqui vai ser revertida, essa história vai ser mudada, ela não termina assim. E hoje Deus vai restaurar ministérios aqui, hoje lágrimas serão derramadas novamente, unção será desatada e a autoridade do cajado vai voltar para a mão de muita gente. Meu Deus, veja, ele entregou tudo, passou a noite com a mulher, prostituiu-se a noite toda, amanheceu, jogou o cajado nas mãos dela, o lenço, e foi embora. E o texto diz que depois ele pegou o cabrito, pelo amigo dele, que era pecador como ele, e disse: olha, eu não quero me expor mais, eu estive lá com aquela mulher, e ela não era uma prostituta profissional, aquilo era uma prostituta cultural. Porque no versículo 18, versículo 15, ele tem como prostituta, a palavra aqui é zona, de onde vem zona de meretrício, uma prostituta profissional. Mas no versículo 21, o homem vem procurar uma prostituta cultual, quer deixar.
Porque, escute, a prostituição desse homem começa física e torna-se espiritual. Oh, glória a Deus, começou a chover, posso pregar a noite toda agora? Daqui a pouco, estou brincando, eu vou liberar vocês daqui a pouco. A prostituição começa física e se torna espiritual. Ele perde as 3 identidades de um líder: unção, quebrantamento, cobertura e autoridade. Escute, ele manda o camarada ir lá e o cara vem com um cabrito, puxando o cabrito, e o cabrito berrando, ele puxando o cabrito, o escândalo do pecado dele. Mas ninguém sabia, estava tudo encoberto. Escute. E ele diz: cadê a prostituta cultual que estava aqui? Porque prostituta, aqui não tem prostituta, não vem prostituta. Aí ele volta e diz: Judá, nós não encontramos ela. Aí sabe o que ele diz? Ela que fique com o meu lenço, com o meu cajado e com o meu selo. Eu já fiz o que quis, eu não vou importar com isso. Ou seja, aquele homem, a vida daquele homem, a identidade, a autoridade, a dignidade daquele homem estava na mão daquela mulher agora. Ele não se importava, irmãos, porque assim, irmãos, quando nós perdemos a unção, a sensibilidade espiritual, nós não nos importamos mais se a gente chega para pregar e a gente fica enchendo linguiça, e todo mundo está entendendo, não tem mais unção, não tem mais autoridade. O que é que está fazendo ali? Está empurrando com a barriga, mas nós estamos insensíveis, porque não valorizamos mais aquilo que Deus valoriza e que um dia valorizamos. Bom, ele vai embora, não dá mais importância, e aí nós vamos para o segundo tópico, que nós vamos ver agora, que essa história não termina aqui, mas eu comecei a ler para vocês em Mateus capítulo 1, e eu vou mostrar como termina a história agora. Que quando você vai ver a história do nascimento de Jesus, está lá no capítulo 1 de Mateus, no versículo 3. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Irmão, que história feia para estar no começo da história da nossa salvação de Jesus. Se a gente lê o capítulo 3, Judá gerou a Tamar e Pérez, tudo bem, mas você viu o contexto agora de como ele foi gerado, como esses filhos nasceram? E o que é que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer é transformar aquele homem. Ele começa a ser transformado, porque ele vai para casa, e agora eu vou falar exatamente da graça alcançando os improváveis. Ele vai para casa, 3 meses depois chega uma notícia: Judá, está sabendo o quê? Tua nora. O quê? Adulterou, rapaz. Ela não está prometida a selar? Tá. Teu filho mais velho, mais novo, caçula, tá. Adulterou, está grávida. Ela está grávida. A Tamar, eu nunca pensei que Tamar fosse capaz. Junta o tribunal, os anciãos da cidade, traz para fora, ela será queimada viva. Essa é a sentença aqui. Aí chega a notícia: Tamar, a notícia aqui de Judá, está furioso, você vai ser queimada viva porque você traiu a confiança dele. E aí, irmãos, vamos lá. Ponto de número 1. Transformando a maldição em bênção. Veja só. Quando ela recebe a notícia, aí ela diz: não, tudo bem, eu não me nego não, pode me queimar, me apedrejar, pode fazer o que fizer. Agora eu só quero... Vem cá, menino, vem cá, o quê? Pega esse cajado aqui, pega esse lenço aqui e esse selo, leva para Judá e diga assim, ó: do homem a quem pertence esse lenço, esse selo e esse cajado é que eu estou grávida. Ei, ela não disse assim: eu estou grávida de você, meu sogro. Veja, ela tinha mais dignidade do que o sogro. Ela não expôs. Porque tem gente que é assim, irmãos. O propósito dela não era o expor, o propósito dela era uma vingança, é verdade, mas não era expor.
Tem gente que não pode ver uma fresta de erro no seu líder, na sua autoridade, no seu pai, que ele joga no ventilador, expõe para todo mundo. Tamar tem dignidade, deu uma lição em Judas. Eu estou grávida agora, estou grávida do camarada a quem pertencem esses 3 objetos aqui. E aí o camarada chega com os objetos e diz: Judá, rapaz, ela mandou um recado aqui, disse o seguinte: tem esse CPF aqui, ó, esse lenço, esse selo e tem esse cagado. Ela disse que está grávida do cara aqui. Quando Judá viu, irmãos, aí Judá amarelou. Aí quando olhou, aí lembrou da história, a prostituta. É por isso que ela estava com verme e não tirava de jeito nenhum. Aí, olha como é que começa a redenção desse homem. Vamos aí. Eu vou passar aí, eu vou pregar aqui sem olhar os pontos agora, Fábio. Depois eu vou para a aplicação que eu quero terminar. Olha como começa a redenção desse homem. Veja comigo. Pode botar só o versículo 26. Diz assim: conheceu Judá e disse: mais justa ela é do que eu, porquanto não tenho dado a zelar meu filho, nunca mais a conheceu. Olha, Judá não expôs, Judá não disse assim: sou eu, a todo mundo. Parece que a coisa ficou entre ele, mas ela, sabe o que foi que Judá disse? Ela é mais justa do que eu, ou seja, ele reconheceu. Irmãos, toda mudança começa quando eu reconheço a minha injustiça, o meu erro e o meu pecado. Judá podia ter dito: isso é uma prostituta sem vergonha, ela está tentando me caluniar, ela inventou essa história com raiva para se vingar de mim. Mas ele reconheceu: ela tem mais justa, o erro está em mim, eu que fui errado. Primeiro eu errei porque desci para cá, segundo eu errei porque eu fui omisso, terceiro eu não dei o meu filho para casar com ela. Ela tem mais justiça do que eu. Você quer ver a mudança na sua vida? Quer ver a redenção chegar? Reconheça que você errou, reconheça que você é pecador, reconheça que você precisa de Cristo, reconheça que você precisa da graça, reconheça que você não está bem espiritualmente. Quando eu começo a reconhecer, eu começo a me levantar. Está lá o filho pródigo, andrajoso, fedorento, destruído. Mas aí ele começou a reconhecer: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância, eu estou padecendo de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Hoje Deus vai começar a restaurar histórias quebradas, e a redenção vai nascer, e o Salvador vai nascer daquele que reconhecer que precisa da graça e da salvação. E aí vamos para o desfecho. No ponto 1, Tamar, a maldição é transformada em bênção. No ponto 2, a graça reverte a desgraça. E quando é que a graça começa a reverter a desgraça, pastor? Judá deixa Tamar de mão, a barriga começa a crescer, gêmeos. E aí chega o tempo dela dar a luz. Aí a gente vai para o último versículo, os últimos versículos. Quando ela vai dar a luz, no versículo 28, aconteceu que, dando ela a luz, que um pôs a mão e a parteira tomou e atou na sua mão um fio roxo. Vai nascer o primeiro. E quando ele vai nascer, ele bota a mão. Interessante, ele não saiu, não botou a cabeça, colocou a mão. Quando colocou a mão, a parteira disse: esse é o primeiro. Aí amarrou um fio vermelho, escarlata, preste atenção. Quando ela pensou que ia nascer, ele puxou a mão e entrou de novo. Aí o outro que vinha antes rompeu e nasceu. Aí depois nasce o outro com fio vermelho amarrado. É uma guerra para nascer, mas nasce. Aí os meninos recebem 2 nomes. O primeiro se chama Pérez, aquele que sai rompendo, ruptura. E o segundo, Zerar, que quer dizer semente. Quando se fala em semente, o que é que você pensa, irmãos? Gênesis 3:15 tinha uma promessa: da semente da mulher vai nascer um que vai
ferir a cabeça da serpente. Vai nascer uma semente que vai reverter a maldição em bênção, que vai ferir a cabeça da serpente, quebrar a história de pecado e reverter o quadro. Aí nós vamos para Mateus 1. E nós vamos entender essa história agora, irmãos, porque aquilo ali era um drama no passado para apontar para uma realidade no futuro. Judá gerou a Tamar, versículo 3, de Pérez e a Zerar. Mas você vai continuar a história quando você chega aqui no versículo 16, diz: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Lá no futuro, José não engravidou Maria, não. Maria nasceu, Maria foi grávida pelo poder do Espírito Santo. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? É Zerá e Pérez para nascer. Como assim? Vai ter que nascer um com um fio vermelho na mão. O que é isso? Fio vermelho, diga vermelho. Vermelho faz de quê? Diga de sangue. Vai ter que nascer um que vai ter o fio do sangue da redenção na mão direita. O Salvador vai nascer para salvar. Mas para ele nascer tem que haver um rompimento do natural. O sobrenatural tem que sobrepujar o natural. Ou seja, o nascimento de Jesus foi assim. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. A semente da mulher vai nascer, mas vai vir um rompimento sobrenatural. Algo antinatural vai acontecer. O Espírito vai fazer com que Maria engravide. Então a história do passado de Tamar, a história de Judá, de quem desceu, de quem perdeu a visão, de quem perdeu a autoridade, de quem perdeu a unção, a história de uma tragédia se transforma agora na história da salvação. Eu quero dizer, Deus vai destruir histórias acabadas e reconstruir agora, porque o Salvador nasceu, a semente nasceu, ele esmagou a cabeça da serpente e trouxe o fio vermelho do perdão e da redenção na mão direita. Fique de pé. Ministério de louvor aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus essa noite aqui. Eu vou orar para Deus mudar agora histórias. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui traumatizado, complexado, com a culpa grande. Talvez tenha alguém aqui que não nasceu, não foi bem-vindo no nascimento. Talvez nasceu até de uma violência, nasceu de um estupro, eu não sei. Mas hoje Deus vai mudar a história. A semente nasceu, Zerá nasceu, Pérez rompeu o natural para Zerá nasceu. Por isso, a graça reverte a desgraça. Passa aí. Terceiro ponto. Zerá uma semente para o futuro. Passa. A graça pode reescrever a história mais quebrada. Deus não justifica o pecado, mas redime o pecador arrependido. Ponto 5. Seu ministério pode estar manchado, mas a graça pode romper o ciclo. De um escândalo, Deus fez nascer a genealogia de Davi. E de Davi, o Messias. Vai lá, ponto 6. Jesus nasceu da linhagem de um escândalo redimido. Se ele pode fazer isso com Tamar e Judá, ele pode fazer com você. De um altar manchado, nasceu o Cordeiro Imaculado. Isso pode acontecer hoje na sua vida. Feche com seus olhos, meu querido. Eu sinto a unção de Deus aqui nesse lugar. Uma unção de restauração. Hoje você vai sepultar o seu passado juntamente com Cristo. Hoje tragédias espirituais, ministeriais, vão ser quebradas aqui. Espírito de Deus, tu tens liberdade para agir no nosso meio essa noite. A tua palavra foi pregada agora com o Senhor, Espírito Santo. Perdoa-nos por negociarmos o selo, a unção,
por negociarmos o lenço, quebrantamento, tempo por contigo, ou prostituímos a autoridade. Eu declaro invasão do céu essa noite aqui. Histórias sendo mudadas, quadros sendo mudados agora. Oh, rabacatara, traumas sendo restaurados agora. Pode cantar. O fio da redenção, o fio escarlata, está tremulando pelo Espírito Santo. Ouvindo os fariseus a lhes falar, caminho de Moisés, condenado por meus erros. Uma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Oh, Espírito Santo, eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. a glória de Deus está aqui essa noite. Assim me amou. Oh, rabalacatana. Oh, rabalacatana. Perdão, que o teu perdão caia, desça entre nós essa noite. Receba a graça de Deus, o perdão de Deus, a visitação do céu. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Libera o teu poder agora. Libera o teu poder agora. Cadeias sejam quebradas agora. Maldições despedaçadas no nome de Jesus. Quem nunca pecou, sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse Cordeiro que era sem pecado? Não me receba a graça de Deus na sua vida agora. Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não? Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus liberado. Lugar da morte, vida, Poder de Deus liberado. Desata a tua graça, o teu poder. Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados Receba perdão de Deus essa noite. Receba a cura da sua alma. Libertação, restauração. por nada, não há espaço pra mais nada. E o vazio que era em mim, hoje é sua morada. Ora, abacato. Poder de Deus. A presença que faltava em mim, que a vida Foi transformada. por nada, não há espaço pra mais nada.
que habitou em mim. Hoje é sua morada, minha alma buscava e nada me completava. E a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Não há espaço pra mais nada. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. E a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Bacana. Minha vida foi transformada. Ora, bacana. Os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Meu querido, Deus é um Deus que muda histórias. Depois desse episódio, nunca mais você vai ver na Bíblia uma referência negativa a Jacó. Pelo contrário, quando você chega no capítulo 44 de Gênesis, você vê um Jacó humilde, arrependido, um Jacó que se oferece para ser escravo de Faraó, para poupar o seu irmão mais novo. Eu quero dizer hoje, Deus está aqui para mudar o quadro, a história. Eu não quero saber quem você é, mas eu quero te dizer, hoje Deus tem uma nova história para você.